Seminário sobre a década de 30. Trabalho efetuado para avaliação dos alunos de licenciatura em Física e Química na matéria de Estrutura e Funcionamento do Ensino Fundamental e Médio, sob a supervisão da professora e livre-docente Arilda Inês Miranda Ribeiro. Faculdade de Ciências e Tecnologia, Departamento de Física, Química e Biologia da Unesp de Presidente Prudente. A década de 30 foi um período de tempo entre os anos de 1931 e 1940. Foi uma das épocas mais sangrentas de toda a história mundial. Neste período, Hitler ascende ao cargo de chanceler na Alemanha e tem início o genocídio do que Hitler chamava de raças inferiores, em especial os judeus. Tem início a Segunda Guerra Mundial. Nos Estados Unidos, Franklin Roosevelt dá início ao New Deal, o plano de recuperação econômica após a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Ainda assim, os anos 30 descobriram o esporte, a vida ao ar livre e os banhos de sol. Os mais abastados procuravam lugares à beira-mar para passar períodos de férias. Segundo as exigências das atividades esportivas, os saiotes de praia diminuíram, as cavas aumentaram e os decotes chegaram até a cintura, assim como alguns modelos de vestidos de noite. A partir de 1930, nos Estados Unidos, a música popular passou a ser um fenômeno de proporção continental. Os grandes programas de rádio eram ouvidos de costa a costa, facilitando o aparecimento de novos artistas e mitos da comunicação. As condições técnicas para a gravação de discos e transmissões de longas distâncias vinham sendo aperfeiçoadas com muita velocidade desde o início do século XX, fazendo com que a qualidade do som também se tornasse um produto. O desenvolvimento tecnológico de transmissão e recepção radiofônica durante a década de 30 coincidiu com a ideia de publicidade comercial, que incrementou as programações e a profissionalização do meio. Os grandes líderes da época passaram a utilizar espaços no rádio para expor as suas ideias. Os nazistas estatizaram o setor em 1933, e não se pode imaginar a figura de Hitler sem o seu hipnótico vociferar diante dos microfones. Stalin e Roosevelt também usaram o rádio com enorme talento para animar os seus povos. Getúlio Vargas não apenas sabia falar com a população, mas tratou de instrumentalizar o novo meio dentro dos seus objetivos políticos. Em 1938, surgiria o mais famoso serviço radiofônico do planeta, a BBC, cujo papel na resistência à selvageria nazista foi inigualável. A música popular brasileira cresce ainda mais devido à popularização do rádio. Em destaque, Carmen Miranda, que eternizou com sua voz os mais importantes compositores do seu tempo de música brasileira, de Lamartine Babo a Ari Barroso, de Dorival Caymmi a Pixinguinha. Gostava de tango, mas investiu na gravação de marchinhas de carnaval e sambas, e tratava de cantar à sua maneira, acrescentando uma bossa própria. Com tanto talento, apenas notava a música brasileira aos 4 cantos do mundo. Cantava, dançava e remexia os quadris como ninguém. No início dos anos 30, fez-se o trânsito definitivo do cinema mudo para o cinema sonoro. Por possuírem as patentes industriais que permitiam a sonorização dos filmes, a Alemanha e Estados Unidos puseram-se à frente da produção. No Brasil, o primeiro filme sonorizado saiu em 1932, Coisas Nossas, com o genial samba-título do jovem Noel Rosa. No conjunto, eram obras ingênuas, mais ou menos precárias do ponto de vista técnico. No dizer do crítico Paulo Emílio Salles Gomes, apresentava fragmentos irrisórios da realidade brasileira, embora permitissem um acordo entre elas e o espectador, porque havia um fundo de identificação entre as músicas, as anedotas e os conflitos humanos que apareciam na tela, e a vida desse público é recém-chegado ao universo rural. O brinquedo de lata é um produto da Revolução Industrial. Começaram a ser produzidos comercialmente por volta de 1830 e durante cerca de 100 anos dominaram o mercado mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, a preponderância comercial desses brinquedos foi destronada pelas novas técnicas de moldagem por fundição e injeção. As peças tornaram-se mais estilizadas à medida que a sua cota do mercado ia baixando. As máquinas a vapor, às quais se acoplam as mais derivadas máquinas e ferramentas, constituem verdadeiras usinas em miniatura que intrigam, apaixonam e fascinam as crianças e adultos,
ensinando-lhes ao mesmo tempo as leis da física e do trabalho. Como no Brasil a maior parte da população era rural, as crianças que tinham uma menor renda usavam materiais simples e eles mesmos ou seus pais confeccionavam seus brinquedos, como por exemplo o peão, a peteca, a boneca que muitas vezes era feita de retalhos ou com espigas de milho, tudo muito simples. Como dito, a maior parte da população ainda era rural. Assim, as famílias plantavam seus próprios alimentos ou às vezes os que não plantavam trocavam com outras famílias. Quanto aos doces, geralmente eram feitos compotas de abóbora, cidra e tudo o que era plantado em seu quintal. O queijo era feito com o leite da vaca e usado coalho. Quando se matava um boi, famílias inteiras reuniam-se para comer toda a carne, pois a geladeira não existia naquela época no Brasil. Com as sobras das carnes, eles faziam charque e salgavam para que a carne não apodrecesse. Quando matavam porcos, geralmente o modo de conservação era feito da seguinte maneira: eles o limpavam, cortavam em pedaços e fritavam tudo em um tacho. Colocavam aquela carne frita em um recipiente e por cima jogavam a gordura, e essa mesma gordura era utilizada para fritar todos os outros alimentos.